Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Negociações para fechar o novo texto da reforma da Previdência. E o substitutivo virá aí com um tempo menor de contribuição para garantir a aposentadoria integral. Lava Jato. Odebrecht informa que o esquema de corrupção existia havia 30 anos. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, a gente abre o jornal hoje, como sempre, dando prioridade à área de serviços, a prestação de serviços para você que está nos acompanhando, o que é que pode ser de utilidade para o seu dia a dia imediatamente. E a gente começa falando de saúde, porque começou a campanha de vacinação e também foi divulgado hoje um estudo inédito pelo governo na área de saúde para mostrar como está a saúde do brasileiro. Quem tem os detalhes para a gente é Jéssica Gonçalves, que fala conosco diretamente do estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Oi, Rosiane, boa noite a você e a todos. Pois é, começou hoje a mobilização nacional de vacinação contra a gripe. A novidade este ano é que a campanha inclui pela primeira vez os profissionais de educação no grupo prioritário. Mais de 2 milhões de professores de escolas públicas e privadas devem ser imunizados nos postos de saúde de todo o país nos dias 2 e 3 de maio. A vacina protege contra os vírus H1N1, H3N2 e influenza B. Pelo menos 54 milhões de pessoas devem ser imunizadas até o dia 26 de maio, que é o prazo final da campanha. O dia D da mobilização será no dia 13 de maio. Lembrando que fazem parte do grupo prioritário os idosos, trabalhadores do setor de saúde, crianças de 6 meses até 5 anos, grávidas, mulheres no pós-parto, indígenas, presos e pessoas com doenças crônicas. Agora, mudando um pouco de assunto, Rosiane, lembra daquela promessa que nós fizemos no início do ano de praticarmos mais exercícios físicos, melhorarmos nossa alimentação? Pois é, mais do que nunca essa deve ser uma preocupação nacional, porque quase 54% da população brasileira que mora nas capitais do país está acima do peso. Os dados são de uma pesquisa do Ministério da Saúde, feita por inquérito telefônico. O levantamento divulgado hoje foi realizado com cerca de 53 mil pessoas em todas as capitais entre fevereiro e dezembro do ano passado. Rio Branco, no Acre, é a capital com o maior número de obesos. Lá são quase 61 pessoas com sobrepeso para cada 100 mil habitantes. A cidade com o menor número de obesos no Brasil é Palmas, em Tocantins, com 48 moradores nesta situação para cada 100 mil habitantes. Já na região sudeste, o Rio de Janeiro apresenta a maior quantidade de pessoas com os quilinhos a mais. São quase 56 moradores para cada 100 mil. São Paulo, a maior capital brasileira, vem logo atrás, com 54 obesos para cada 100 mil habitantes. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, o principal fator para o sobrepeso são os maus hábitos alimentares. Vamos acompanhar o que ele disse. Uma conduta mundial, em todos os países, há crescimento de obesidade e sobrepeso. Se deve necessariamente à alimentação, por conta de alimentos processados, das pessoas se alimentarem fora de casa, de mudança de hábitos mesmo da população e sedentarismo. E junto com o sobrepeso aumentaram as doenças também. Uma delas é a diabetes. Mas para falar mais sobre isso, nós vamos chamar a editora da Agência Brasil, Carolina Pimentel. Boa noite, Carol. Boa noite, Jéssica. Bem, segundo a pesquisa do Ministério da Saúde, o número de brasileiros diagnosticados com diabetes cresceu 61,8% nos últimos 10 anos, passando de 5,5% da população em 2006 para 8,9% em 2016. Como eu disse há pouco, esses dados fazem parte dessa pesquisa do Ministério da Saúde sobre fatores de risco e proteção para doenças crônicas, que foi divulgada hoje. Ainda segundo a pesquisa,
pesquisa, os casos cresceram mais entre as mulheres. O Rio de Janeiro é a capital com a maior prevalência de diabetes, com mais de 10 casos para cada 100 mil habitantes. Boa Vista tem a menor prevalência da doença, com 5 casos para cada 100 mil habitantes. A presença da doença também é quase 3 vezes maior entre as pessoas com menor escolaridade. Agora, ainda falando de saúde, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse hoje que essa suspensão do envio de médicos cubanos ao Brasil para trabalhar no programa Mais Médicos não deve prejudicar o programa. Na última quinta-feira, Cuba anunciou a suspensão do envio de 710 profissionais que chegariam ao Brasil neste mês. O ministro disse que já havia uma previsão de reduzir de 11,4 mil para 7,4 mil médicos cubanos nos próximos 3 anos. Esses médicos vão ser substituídos por médicos brasileiros. O ministro foi perguntado se esse convênio com Cuba não está sob risco, pode terminar. O ministro Ricardo Barros disse que não acredita nessa possibilidade de um rompimento definitivo do acordo. Segundo ele, a previsão inicial era que o Brasil recebesse entre 3 mil e 4 mil profissionais cubanos este ano. Inclusive, esses profissionais vão para substituir aqueles médicos que já estão há 3 anos e devem deixar automaticamente o programa. Agora, esses profissionais, segundo o ministro Ricardo Barros, vão ser substituídos por médicos brasileiros. Rosiana. Carol, e a gente viu aí essa observação que a Jéssica fez logo no começo, né, que foi nossa promessa de início de ano, deixar de ser sedentário este ano. Agora, olha só, sai essa pesquisa justamente no feriado pós-Páscoa, um momento de um alerta maior ainda, né? Muita gente deve ter se esbaldado com os chocolates, aí eu fiquei com uma dúvida com você. Eu resisti, viu, à tentação dos ovos de Páscoa. Você conseguiu resistir ou pelo menos comer ali moderadamente? Rosiana, eu adoro chocolate, consegui resistir, não comi muito, mas eu ainda não consegui cumprir a nossa promessa, ainda estou devendo fazer exercício físico. Acho que agora, talvez com essa pesquisa, né, eu tenha mais iniciativa, mais vontade de começar a praticar alguma atividade física. Porque é um alerta mesmo. E Jéssica, que provocou o tema para lembrar a nossa promessa de início de ano, eu quero saber se ela, pelo menos, tem cumprido. Aliás, tem sido, a gente que encontra a Jéssica todo dia, a Jéssica é magrinha, mas ela está mais magrinha ainda. Eu não sei se foi já a questão de educação alimentar, reeducação alimentar, ou de fato saiu do sedentarismo, Jéssica? Olha, Rosiana, vou confessar, assim como a Carol, também não consegui cumprir a minha promessa do início do ano. Estou devendo, preciso fazer mais exercício físico, mas eu também consegui me controlar na Páscoa, viu? Não comi muito chocolate, acabei perdendo um pouquinho de peso aí também. Mas é isso, acho que todo mundo, a gente precisa mesmo cumprir essa promessa que a gente fez, viu? E fazer exercício físico de verdade. Pois é, esse alerta vale mesmo para todos nós e parte da questão da alimentação, né? Começa pela alimentação e tem também a questão do sedentarismo. Dados inéditos que eu lembro a vocês. Se quiser conferir detalhadamente, para ter ideia aí do tanto que assusta, é só olhar lá no site agenciabrasil.abc.com.br. Agora a gente vai mudar de assunto para falar de reforma da Previdência. Foi um fim de semana de reuniões hoje o dia todo também, porque amanhã vai ser lido o relatório, que será apresentado pelo deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia. E esse texto que virá amanhã é bem mais ameno que o texto inicial que foi enviado aqui para o Congresso Nacional. Quem tem os detalhes dessa negociação é Mariana Jungmann, que já está aqui ao meu lado e que já me contou que também resistiu aos chocolates de Páscoa. Mariana. Oi, Rosiana. Pois é, foi aí um fim de semana intenso de negociações que estão, inclusive, acontecendo ainda ao longo do dia de hoje e até amanhã de manhã, né, Rosiana, sobre esse texto aí da reforma da Previdência. E hoje, o presidente da Comissão da Reforma, o deputado Carlos Marum, já adiantou que o governo pretende ceder em mais um ponto, que é o tempo de contribuição para que o cidadão possa se aposentar com o benefício integral da aposentadoria. Hoje, o texto original do governo prevê que para se aposentar a pessoa deve ter 65 anos de idade e 25 de contribuição, mas isso só garantirá a ela 76% do seu benefício. E aí, para conseguir alcançar, Rosiana, esse tempo, esse benefício integral, 100%, a pessoa teria que chegar até 49 anos de contribuição. Vamos ouvir o que disse o deputado Carlos Marum hoje.
vai mudar a regra dos 49 anos, certo? Agora eu não sei o detalhe de como será, tá? Mas tudo que eu ouvi nas discussões que ontem foram apresentadas sinalizam muito positivamente para uma regra que eu considero até muito inteligente da parte de quem está propondo ela. Só que eu não sei bem qual é, não sei o detalhe para dizer para vocês. Mas não mais, esses 49 anos não farão parte do relatório que está... O que não vai ser 49 anos já está fechado. Rosiane, o deputado não quis adiantar os detalhes, mas a gente sabe que nesse momento o Palácio do Planalto negocia aí para reduzir esse tempo de contribuição para a aposentadoria integral para 40 anos. E aí esse era um dos pontos mais polêmicos quando a reforma começou a tramitar. Se considerava que 49 anos era muito tempo, mas o governo pretende ceder nisso, Rosiane, para evitar de ter que ceder em outro ponto que para o Palácio do Planalto é considerado primordial para a reforma, que é a idade mínima de 65 anos. Então, essas negociações acontecendo aí até amanhã de manhã, para o texto ser apresentado amanhã à tarde aqui. E aí, bastidores, antes de o texto ser apresentado aqui, o presidente Temer, Michel Temer, vai inclusive receber a base aliada para um café da manhã, a expectativa aí de receber em torno de 150 parlamentares para fazer essa mobilização em defesa da reforma da Previdência, para também ajustar esses últimos detalhes do texto. Agora, uns bastidores para vocês, porque enquanto eu estava aqui apresentando e a Mariana falando, eu recebi umas informações aqui diretamente do Palácio do Planalto, aqui no meu telefone. E a informação que eu estou recebendo do Palácio do Planalto nesse momento é que, além desse ponto, que era um dos mais polêmicos, que é para reduzir aí o tempo de contribuição de 49 para 40 anos, que aí reduz para 40 para poder ter a aposentadoria integral, mas mantém, como Mariana ressaltou, os 65 anos, tem um outro ponto que, inclusive, está sendo discutido neste exato momento pelo presidente Michel Temer com um grupo de mulheres que estão levando aí reivindicações sociais das mulheres. Por quê? Porque prevê no texto inicial da reforma também que será uma idade mínima de 65 anos para homens e mulheres. Então, equipara esse tempo, essa idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres. Então, o que o Planalto negocia nesse momento está apresentando a esse grupo de mulheres no Palácio do Planalto neste exato momento. Então, você confere aqui informação de bastidores em primeira mão, é de que a negociação é para fazer com que haja um tempo de transição para cada 2 anos aumentar 1 ano para a mulher poder se aposentar, para ficar a idade mínima. Então, por exemplo, hoje, como existe 60 anos para um, 65 para o outro, no primeiro ano passaria para 61 anos, aí passa 2 anos para poder aumentar para 62 anos, até chegar a 65 anos de idade, ou seja, essa transição para equiparar a idade mínima de homens e mulheres duraria 1 década, 10 anos para poder equiparar aí a idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres. É essa proposta que está sendo negociada neste exato momento e apresentada a um grupo de mulheres lá no Palácio do Planalto. Isso em relação à aposentadoria urbana. Ainda de acordo com essa informação que eu estou recebendo neste momento, no caso da aposentadoria rural, aí a mulher ficaria aí em relação ao tempo de contribuição, outra negociação que está sendo feita, não mais em relação à idade, mas em tempo de contribuição na aposentadoria rural, era deixar a mulher num período aí por 20 anos o tempo de contribuição para a mulher ter essa aposentadoria rural. Ao longo da semana você vai conferindo esses detalhes de bastidores. E ainda de bastidores, mais uma informação. Embora a negociação e a apresentação do relatório seja aqui na Câmara dos Deputados, da reforma da Previdência, amanhã, no final da manhã, haverá uma reunião também no Palácio do Planalto, às 11 horas, já para o presidente começar a discutir com os senadores, porque o governo quer celeridade em relação à reforma da Previdência. Então, além de andar com a reforma aqui na Câmara dos Deputados, enquanto esse texto vai sendo discutido na comissão especial, os pontos que estão sendo debatidos aqui já começam a ser alinhavados pelo Planalto, também com o Senado Federal, para que se garanta um trânsito mais rápido dessa proposta, já que a gente está falando de PEC, proposta de emenda constitucional. Precisa de votação em 2 turnos, nas 2 casas, e o texto tem que ficar absolutamente igual, senão volta tudo de novo. Agora a gente volta, vamos mudar um pouco de assunto. Daqui a pouco, no próximo bloco, eu falo de reforma trabalhista com vocês, mas agora eu vou falar de um outro assunto, que é mobilização social, porque teve mobilização hoje aqui em Brasília, aqui na Câmara dos Deputados. Inclusive, quem tem os detalhes é Carolina Pimentel.
Bem, Rosiane, cerca de 150 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, eles participaram de uma sessão solene em homenagem ao Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Essa cerimônia aconteceu no plenário da Câmara dos Deputados. A entrada do grupo foi autorizada pela Polícia Legislativa. Essa data marca o dia em que 21 camponeses foram assassinados em Eldorado dos Carajás, no Pará, durante uma manifestação. O massacre ocorreu em 1996 e até hoje os responsáveis pelos crimes não foram punidos. Uma das principais reivindicações do Sem Terra é uma mudança na medida provisória 359, que está tramitando no Congresso Nacional. Essa medida provisória estabelece novas regras de regularização fundiária urbana e rural, inclusive na Amazônia Legal, e também dispõe sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E eu lembro a você que hoje, na TV Brasil, é dia de Segunda Opinião. E logo mais às 9h30 da noite tem o meu outro programa, Conversa com Rosiane Kennedy. Confira o tema de hoje. Na semana em que se comemora o Dia do Índio, a nossa conversa é com o jornalista Rubens Valente, ganhador de 2 prêmios ESSO. Ele nos fala de seu projeto mais recente, Os Fuzis e as Flechas, história de sangue e resistência indígena na ditadura. Em seu livro-reportagem, Rubens conta as tragédias esquecidas dos índios brasileiros e traz à tona os erros e as omissões do Estado em relação a esses povos durante o período da ditadura militar no país. Houve, sim, mortes de índios por militares, por armas de fogo. São fatos que, se ocorressem hoje no Brasil, certamente mobilizariam a opinião pública. Né? São fatos de extrema gravidade. E que, na época, eles não eram tão narrados. Eu concluo que houve uma estratégia de acobertamento. Então você confere hoje conosco aqui também, na TV Brasil, às 9h30 da noite. No próximo bloco, tem informações sobre a Lava Jato. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. E a gente já vai diretamente para a redação da Agência Brasil conversar com a editora Carolina Pimentel para saber os destaques do momento, que incluem informações, inclusive, sobre Lava Jato. Isso. Rosiane, o Supremo Tribunal Federal ele deve começar a discutir a restrição ao foro privilegiado para deputados federais e senadores no mês que vem. A presidente da Corte, Carmen Lúcia, decidiu incluir essa questão na pauta de julgamento do STF de maio. Essa decisão ocorre justamente depois do ministro Edson Fachin ter determinado a abertura de inquéritos para investigar parlamentares citados nas delações de ex-executivos da Odebrecht. O caso que pode ser julgado em maio, ele é de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso e trata da restrição de foro do atual prefeito de Cabo Frio, Marcos da Rocha Mendes. O prefeito chegou a ser empossado como suplente do deputado federal Eduardo Cunha, que foi cassado, mas renunciou ao mandato para assumir a prefeitura de Cabo Frio. O prefeito responde a uma ação penal no STF por suposta compra de votos, mas quando ele assumiu a prefeitura, esse processo dele foi enviado para a Justiça do Rio de Janeiro. Em fevereiro, a enviar o caso para o julgamento em plenário, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que os detentores de foro privilegiado, eles somente devem responder a processos criminais no STF se os fatos imputados a eles ocorrerem durante o mandato. No caso de fatos que ocorreram antes do mandato, quem deve julgar essas pessoas é a primeira instância da Justiça. De acordo com a Constituição, cabe ao Supremo julgar membros do Congresso Nacional nas infrações penais comuns. Agora, continuando, vamos falar de Lava Jato. Bem, nos últimos dias, a reportagem da Agência Brasil tem feito vários textos, várias reportagens sobre os depoimentos prestados pelos ex-funcionários da Odebrecht. Foram 950 depoimentos prestados por 77 ex-funcionários. Nesses depoimentos das delações premiadas,
eles contaram aos procuradores como é que funcionava, né, o esquema de pagamento de propina e como é que funcionava também todo esse esquema de corrupção dentro da construtora. Por exemplo, em um depoimento ao Ministério Federal, o empresário Emílio Odebrecht, que é ex-presidente executivo e atual presidente do Conselho de Administração da Odebrecht, ele disse que esse esquema descoberto pela Operação Lava Jato já ocorre há mais de 30 anos na construtora. A gente selecionou um trecho aí do depoimento de Emílio Odebrecht. Vamos conferir. Efetivamente se encontra na política de um modo geral, que não é hoje. Que esse é o ponto que eu botei aqui, doutor Sérgio Júnior, também, e que eu gostaria de dar uma ênfase. O que nós temos no Brasil não é um negócio de 5 anos, 10 anos atrás. Nós estamos falando de 30 anos atrás. O senhor está se referindo a esse sistema de se fazer política e de se fazer negócio com o Estado. Isso é que existe. Então, tudo que está acontecendo era um negócio institucionalizado. Era uma coisa normal. Em função de todos esses números de partidos, onde o que eles brigavam era por quê? Por cargos? Não, todo mundo sabia que não era. Era para orçamentos gordos. A gente viu aí um trecho do depoimento de Emílio Odebrecht. O depoimento dele e de outros funcionários da Odebrecht serviram de base para a decisão do ministro do Supremo, Edson Fachin, de autorizar a abertura de investigação contra ministros, deputados federais, senadores e governadores que foram citados nessas delações premiadas. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, a análise desse material depois da queda do sigilo, né, dessas delações da Odebrecht, já permitiu a nossa reportagem chegar a vários números que estão ali relatados nestes depoimentos das delações. Vamos conferir alguns dos números, porque impressionam. De acordo com o ex-diretor do setor de operações estruturadas da Odebrecht, Hilberto Mascarenhas, o setor de propinas da empreiteira pagou 10 bilhões e 600 milhões de reais entre 2006 e 2014. Já uma planilha anexada pelo executivo Benedito da Silva Júnior, ex-presidente da construtora, traz o nome de 179 políticos. Eles teriam recebido 246 milhões de reais por meio de Caixa 2 entre 2008 e 2014, ano em que começaram as investigações da Operação Lava Jato. A planilha lista 645 contribuições supostamente ilegais. Na lista de repasses, os nomes com os maiores valores são o do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que teria recebido quase 62 milhões de reais. Em seguida, aparece o do ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, com mais de 21 milhões de reais. E depois, o do sucessor de Cabral e atual governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, cujos repasses ilegais teriam somado 20 milhões e 300 mil reais. Constam na lista ainda 110 políticos que teriam recebido recursos, mas nem sequer disputaram cargos eleitorais no período de 2008 a 2014. O governador Sérgio Cabral, que está preso, não quis comentar as novas revelações sobre a relação dele com Odebrecht. Por meio de nota, o ministro Gilberto Kassab reafirma que os atos praticados em suas campanhas foram realizados conforme a legislação. Ele disse também que confia na justiça, ressaltou que não teve acesso oficialmente às informações e que é necessário ter cautela com depoimentos de colaboradores que não são provas. O governador Luiz Fernando Pezão afirmou também por meio de nota que todas as doações de campanha foram feitas de acordo com a Justiça Eleitoral. Olha, hoje o presidente Michel Temer voltou a ser abordado sobre esse tema Lava Jato quando concedeu uma entrevista a uma rádio, a Rádio Jovem Pan. Quem tem os detalhes do que disse o presidente é a repórter Jéssica Gonçalves. Rosiane, o presidente Michel Temer declarou hoje que vai manter a decisão de não afastar nem exonerar nenhum ministro citado em delações sem que haja formalmente denúncia do Ministério Público. 8 ministros foram citados na lista de Fachin, divulgada na semana passada.
O presidente falou hoje pela manhã em entrevista à Rádio Jovem Pan. Temer ainda negou a existência de um acordão entre ele, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o ex-presidente Lula para tentar minimizar as possíveis consequências da crise política que o país enfrenta. Falou ainda que é contra uma nova Constituinte e afirmou que uma reforma política é inevitável. Sobre a reforma da Previdência, Temer admitiu que ela é mais complicada do que as outras reformas que vêm sendo negociadas no Congresso. O presidente declarou ainda que as denúncias de corrupção envolvendo parlamentares são absurdamente estarrecedoras e preocupantes e geram uma imagem desagradável do país no exterior. Roseane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha, em relação a essa pauta, eu lembro você, eu disse que ia falar de reforma trabalhista, eu lembro que amanhã esse relatório vai ser discutido na comissão especial e a gente vai trazer para vocês os detalhes de ponto a ponto, quais são as principais alterações que se propõem em relação à legislação trabalhista no país. Hoje, porém, o que chama atenção aqui mesmo, né, Mariana? A Mariana estava observando aqui com a gente, é o esvaziamento do Congresso, que tanto no Salão Verde aqui na Câmara dos Deputados, como do outro lado no Salão Azul, é claro, né? Esvaziamento, Roseane, que lá no Salão Azul pode ficar aí ao longo da semana, viu? A pauta no Senado ainda não está definida, há ali um projeto sobre lei de imigração que ainda não tem acordo para ser votado. Pode ser que essa semana a gente nem veja o plenário do Senado funcionando aí com nenhum tema polêmico. Os senadores divergem se isso aí é efeito da Lava Jato ou não, viu? Aqui na Câmara dos Deputados, a aposta governista é de que amanhã haverá sim mobilização, embora a semana seja mais curta, porque tem mais um feriado sexta-feira, mas que vai ter sim como andar com as reformas trabalhistas e da Previdência. Até amanhã, boa noite a todos, boa noite, Mariana. Boa noite, Roseane, até amanhã. A gente espera vocês.